Olá, olá! Oi, todo mundo! Alô, boa noite. A gente está ao vivo aqui com o Entrevistas Podcast. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento abusivo. Eu sou Elineide Rosa e aqui comigo estão os meus companheiros de podcast. Olá, Elineide, boa noite. Boa noite. Eu sou Andréa Nascimento e hoje nós vamos relatar, esse tema bem importante e bem sério que é relacionamento abusivo. Boa noite, Márcio. Oi, André, boa noite. Boa noite, Elineide Rosa. Sejamos todos bem-vindos, aqui nos estúdios da TV Potengi. Para nós é uma alegria muito grande, Exatamente. É uma honra e um privilégio, Jeová Lima, Isso. o diretor da TV, está ali conosco. Obrigado, Jeová Lima. E é isso. O tema de hoje, E hoje a gente conta com a ajuda de Josi. É Josi, sim. A diretora Josi, Preparou aqui umas águas lindas aqui para a gente na taça. Maravilhoso. Espaço maravilhoso e a gente agradece, E a gente vem falar sobre o tema relacionamento abusivo, correto, André Nascimento? Correto. E esse tema... O relacionamento abusivo, elas não sabem, elas não percebem, elas não se dão conta que estão em um relacionamento abusivo, que também é chamado hoje em dia de relacionamento tóxico. E aí a gente vai falar aqui não apenas de relacionamentos amorosos, de casais homem-homem, mulher com mulher, homem-mulher. A gente vai falar de relações abusivas em diferentes esferas, no trabalho, Exatamente. na família, Os em amigos, amizades, Então, muitas vezes você está em uma amizade tóxica, em uma amizade abusiva. Então, muitas vezes você está em uma amizade tóxica, em uma amizade abusiva e você não se dá conta. É verdade. O que mais, eu lendo alguns casos, e o que mais me chamava a atenção é justamente, no caso, a mulher, que é os casos maiores, Eu li muito. Mais comum, É, mais comum. E eu vendo alguns casos, alguns exemplos reais, me chamou a atenção. Eu não tinha essa noção clara. A gente sabe, Acho que da mesma forma que uma mulher ela está num relacionamento abusivo, sofre aquilo e não consegue se libertar, pelo menos temporariamente, eu também acho que eu não saberia identificar certos pontos, até entrar um pouco no assunto. E às vezes, no caso, a mulher, que é o tema que eu mais estudei, que eu mais olhei, e é o mais comum, ela às vezes se sujeita a determinadas coisas e a gente vê que aquilo é fora do comum, mas ela não sabe daquilo. Ela não consegue enxergar o quanto que ela está sofrendo, o quanto ela está... É possível ser feliz e ela não, se submetendo àquilo. Como o Elineide citou, são vários tipos, a moral, a psicológica, a sexual. Então, são vários tipos de vários abusos, modelos de abusos. Exatamente. Não só o físico, que é aquela questão da mulher apanhar, da não é mulher, só o físico, Tem também a questão psicológica. Muitas vezes as mulheres elas passam por situações que agridem o psicológico delas, Sim. Elas sofrem psiquicamente e não conseguem enxergar que é possível superar isso. Ela está como que, eu não sei dizer a palavra, mas presa a um mundinho. Aprisionada num mundinho ali. E o mais ridículo, assim, eu vou usar essa expressão, sabe? Acho que é um pouco da minha indignação. O homem, no caso, fica fazendo uma pressão psicológica nela, convencendo ela, entrando na mente dela, acho que essa expressão é interessante, entra na mente dela e convence ela de que ela não tem insanidade mental, que ela é possivelmente alguém que conversa loucura, asneiras. E isso é gravíssimo. Esse é um componente, um elemento que a gente identifica nos relacionamentos abusivos, o controle. O controle, é alguém que exerce um poder sobre outra pessoa, E aí esse poder vai passar pela ameaça, vai passar pela humilhação, Ou seja, tem sempre alguém que se coloca numa posição superior e coloca o outro numa posição de submissão, Exatamente. E assim, olhando, quando eu estava lendo sobre o tema, e eu vi assim alguns relatos que o abuso ele começa sutilmente, Começa com um grito ou uma palavra que você ou não, bem dado, não faça exatamente. isso, ou não vista isso, não vista determinada roupa.
começa sutilmente até chegar aos casos mais graves, que é o caso de feminicídio, né? Infelizmente, muitas mulheres são vítimas de feminicídio por causa do relacionamento abusivo, que começa sutilmente. Sutilmente, exato. Eu queria que vocês descrevessem, assim, a partir das experiências de vocês, o que vocês entendem por relacionamento abusivo, assim, para o público, né, conseguir ter isso de uma forma mais concreta. Assim. O que é um relacionamento abusivo? Na minha opinião, um relacionamento abusivo é quando você está privada de várias situações. Privada de estar aprisionada a uma pessoa e você está privada de ser quem você realmente é, entendeu? Está privada da família. Da família. Isso amigos, é do muito... passeio que ela pode querer fazer e ele não deixa ela fazer. Começa assim, né? Começa assim. Tudo é lindo. Os casos que a gente vê, tudo é lindo no começo. Aí, gradativamente, ele vai mostrando o que ele quer. Ou ele quer exercer um poder sobre a pessoa. Nas roupas dela, sutilmente. Não usa essa roupa, não. Aí depois... Ou então não fale com determinada pessoa, até mesmo da família. O controle de redes sociais. Não quero que você fale com determinada pessoa. Não quero. Ou fica dizendo assim, essa pessoa como é que se diz? Não lhe acrescenta, né? Faz mal a você. Faz mal a você, exatamente. Entrando na mente dela, essa frase me chamou a atenção. Entra na mente dela e faz tipo uma lavagem, né? Aí ela começa a se submeter a esse tipo de situação. Isso sem chegar à agressão ainda, Elineide. Por enquanto, um controle assim... Que é uma agressão, né? Isso. Antes de chegar à agressão física. E às vezes não precisa nem chegar à agressão física, porque esse ato já é devastador. Devastador no sentido de que tira ela, despersonaliza ela, né, deixa ela sem ser o que ela de fato é. Né, uma mulher com seus anseios, com seus desejos, com seus sonhos, com o seu jeito de existir no mundo, se posicionar diante da família. Ele priva ela de ter autoridade, de ser alguém, de ter a sua própria subjetividade, a sua própria condição de existir ali entre as pessoas, né? Exatamente. Então tem um apagamento do outro, né? Isso, a pessoa se anula, né? E aí vocês estão colocando essa questão muito forte do controle, de privar o outro de direitos básicos, né? O direito de poder fazer coisas que você gosta, estar com pessoas que você gosta, que é uma questão... É um começo do caso, né? É uma questão que a gente vai vendo que ela fica muito ambígua, porque o que acontece? Às vezes a pessoa, né, que está... a vítima, né, em questão, a pessoa que está sendo abusada, ela confunde todo esse excesso de controle, de posse, né, de agressividade até, eu diria, ela confunde isso com cuidado. Cuidado, exatamente. Com amor. Ele me ama. Com atenção. Cuida de mim. Né? Então, é muito comum, me veio à cabeça enquanto vocês falavam, por exemplo... a gente está focando agora em casais, né? Sim. Então, um dos parceiros diz assim, não trabalha não, amor. Eu prefiro que você não trabalhe. Fique em casa. Que você fique em casa. Eu te dou tudo que você precisar, quiser, mas não trabalha não. E aí, isso é muito perigoso, porque uma das coisas que a gente observa que mais mantém... as pessoas, não vou nem dizer só mulheres, porque eu vejo isso também em casais homossexuais. As pessoas nessas condições de dependência, de submissão e de abuso, é a dependência financeira. Né? Primeiro tem a dependência emocional, né? Porque dos fatores. Isso, essa pessoa ela está com a autoestima tão baixa que ela entende que só aquele parceiro pode acolhê-la, pode. E tem outra frase que é muito comum nesse tipo de relação, que é assim: ninguém vai te aguentar. Você faz isso. E ela se convence, a vítima se convence disso. Que ela, olha só que favor que ele está me prestando em estar comigo, porque eu sou alguém muito complicada. Chega até a achar que é uma pessoa ruim, né? Se achar ruim, né? Se achar uma pessoa ruim. Ou seja, olha a confusão mental que acontece na cabeça das pessoas que estão
nesse Sim. tipo de relacionamento, porque, né, é como o Márcio estava trazendo, assim, o sujeito ele te coloca numa condição de você se questionar, peraí, mas questionar a sua sanidade mental, né? Peraí, mas será que ele está certo? Será que realmente eu estou exagerando? E ela Estou se me culpa por comportando isso. mal? Ela se culpa, muitas delas se culpam por isso. Exatamente. Acha que ele está certo e que ela é a errada da história. Porque tanto ele falar aquilo, oprimi-la. A psicologia me traz essa palavra devastação, né? Quando a pessoa perde a sua singularidade, ela está devastada, acho que na maioria dos casos, né? Seja por questões. E quando acontece dele usá-la sexualmente, né? Ao nojo que ela começa a tomar dele, do seu parceiro, porque a questão sexual é muito mais íntima, muito mais zelosa e cuidadosa. E aí, quando ele começa a obrigá-la, que ela perde todo o gosto ali, aí que ela sofre mais ainda. Verdade. Uma condição de nojo, de ridicularização dela enquanto mulher, enquanto feminina, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho assim sobre essa questão de Pega. Márcio ou Elineide, né? Sobre a questão de essas pessoas que sofrem sofrem abuso, né? Elas tendem a ter umas doenças, né? Doenças mentais mais prováveis, né? Pessoas que sofrem abuso. Vocês são psicólogos, né? Vocês têm mais abrangem mais o assunto. Porque eu estava lendo sobre isso, né? Mas como não é minha área, eu vou passar para vocês. Alguns sintomas que podem causar, sem dúvida nenhuma, sabe? Primeiro, a devastação. Ela deixa de ser alguém, né? Deixa de ser mulher enquanto pessoa, ser humano com suas singularidades, né? Mas pode ocasionar traumas, estresse traumático, pode ocasionar uma busca por vício, depressão, ansiedade, claro, sem dúvida alguma. Por qual motivo? Pela opressão, pela perca da subjetividade dela, pela perca da pessoa que ela é. Né? Então ela começa a sofrer tanto que já não consegue mais pensar em outra coisa. A angústia dentro do coração dela, do pensamento dela, vontade de chorar, e até mesmo tem quem pense em suicídio. Em alguns casos, algumas delas, para se livrar daquilo, pensam em suicídio. Será que seria melhor assim? Ou, né, em alguns casos, né, antes que ele faça alguma coisa maior, ela pensa, eu vou sair da vida dele para deixar ele feliz. E tem delas que querem sair e ele vai persegui-la. É uma outra situação, a perseguição dela. Ele quer completar sobre os sintomas, sobre essas questões mentais que pode ocasionar na vítima, né? Qualquer condição de violência prolongada vai trazer algum tipo de adoecimento psíquico, né? Os mais comuns são depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Então é muito comum. O pânico, né? É muito comum nesse tipo de pessoa que está num relacionamento assim. Sintomas relacionados a sufocamento, né? Então, se você for pensar na simbologia do sintoma, né, tem uma opressão tão grande, não se pode respirar dentro dessa relação, né? E que a nossa condição básica de existência é respirar, né? Então, eu estou vivendo uma vida na qual eu não posso respirar. Existe um outro transtorno que você trouxe um outro dado que, de fato, a gente verifica na literatura, né, os relacionamentos abusivos são um dos fatores de risco, tanto para suicídio quanto para feminicídio, né? Porque é aquela questão da graduação da violência, né, que a gente escuta muito, assim, ele ainda não me bateu, ele não me bate, tá, mas ele não te bate, pois né? mas assim, até quando ele não te bate? Ele não te bate talvez ela ainda. Apanha de uma forma muito pior do que a agressão apanha física. De uma forma velada. E, assim, às vezes tem isso, né? Não apanhou ainda, não houve ainda uma agressão física, mas a agressão psicológica ela também traz danos, né,
a curto, médio e longo prazo, e são danos que a gente verifica no dia a dia, assim, por exemplo, uma dificuldade de resolver coisas do cotidiano, né? Você vê que é uma mulher ou um homem mais ansioso, que precisa estar sempre em alerta, que está sempre com medo, que não consegue verbalizar bem as suas emoções, porque as suas emoções elas não são acolhidas, elas não são validadas, elas não precisam sequer serem, né, colocadas para alguém. Então, quando você não fala aquilo que você sente, o que acontece? Você adoece. Adoece, né? Então, assim, a gente vai vendo uma série de sintomas, né? Eu estava falando de dificuldade de concentração, é aquela pessoa que ela não dorme bem, né? Muitas vezes se alimenta de uma forma completamente não saudável, porque não tem o cuidado mínimo consigo, né? Falando de insônia, não dormir bem. Tem um transtorno que é o transtorno do pesadelo. Eu tive lendo esse transtorno do pesadelo, não para isso, para uma outra situação. E me remeteu a isso também. Às vezes a gente tem sonhos, e os pesadelos, sobretudo os pesadelos, né? Ela tem pesadelo por conta da existência dela. Ela está tão machucada ali, tão oprimida na sua condição de pessoa, que quando ela vai dormir, ou é insônia, né? Ou os pesadelos que afetam, que atormentam ela, porque ela já vive com medo. O medo causa um pesadelo, né? Não é só as questões mitológicas, um sonho, um pesadelo é algo do além, não. Mas é a vida, é algo do dia a dia dela, né? É o inferno dela durante o cotidiano. Um inferno real. Um inferno real. Né? André, antes de você falar, eu estava lendo, e até chegar ao feminicídio, geralmente pelo que se consta, muitos casos, a vítima procura em torno de 3 vezes ajuda. Na terceira vez que ela procura ajuda, é porque aí é bem provável que aconteça o incidente, o grave. Então já vem os avisos. E para se tomar uma noção disso, né? Primeiro tem que se conscientizar que está sofrendo, né, André? Eu também vi isso, né, quando eu estava estudando, que a primeira coisa tem que ter a conscientização da vítima. Ela tem que se conscientizar que ela está sofrendo abuso, né? E na maioria das vezes ela não sabe disso. Ela não tem consciência disso, que está sofrendo abuso. É aquela questão que a Lineide falou. Mas ele cuida de mim, ele me ama, entendeu? Não consegue enxergar, muito embora as pessoas de fora conseguem enxergar. E muitas das vezes a família abre os olhos, mas a pessoa está tão envolvida naquele relacionamento que ela não consegue enxergar. Então, assim, é preciso uma conscientização para depois buscar ajuda, né? Você ia falando o quê, Leide? Não, estava acompanhando. Estava acompanhando. Então é isso. E assim, a gente está falando muito sobre casais, né? Que é o mais comum, né? Mas assim, existe relacionamentos abusivos também. No trabalho. Existe demais. Meu Deus. Há um tempo atrás. Tu lembra que a gente conversou a gente falou sobre isso? De pensou nisso, de falar sobre isso. Porque é muito. Eu acho que se eu for perguntar assim para vocês, sei lá, nossos amigos, alguém vai ter algum relato, assim, alguém próximo vai ter algum relato de uma situação de abuso no trabalho. E eu já vivi uma situação de abuso no trabalho e é horrível, assim, porque é muito parecido com o que acontece no relacionamento amoroso. Você fica se questionando, mas será que eu fiz isso mesmo que essa pessoa está dizendo que eu fiz? Ou será que eu mereço que essa pessoa faça isso aqui? Sabe aquela coisa de aumentar a carga de trabalho desnecessariamente? Né? Fazer você refazer um processo de trabalho que já foi feito. Uma espécie de perseguição também no trabalho. Ou seja, isso é abuso. Ou tipo assim, um colega seu de trabalho que se aproveita de você. Tipo assim, não se aproveitar sexualmente, mas se aproveitar da sua boa vontade de ajudá-lo para... De vez em quando, entendeu? Os abusos decorrem... Jogar o trabalho dele para você fazer. O que decorre essas muito coisas, é quando se trata, né, de chefe, sabe? É muito mais chefes, pessoas que ocupam posição. É mais comum quando tem alguém superior a você. De cargo superior, mas existe também existe esse fato do colega se aproveitar de você. Tira o trabalho para mim que depois eu te pago.
E depois, quando você vai precisar, a pessoa não vai, entendeu? E tem isso, né, da pessoa em questão distorcer situações banais, né? A pessoa, ela cria uma história e ela conta para todo mundo essa história, que é muito eu vejo isso também em relacionamentos amorosos, né? A pessoa, sei lá, sabe aquele companheiro que é muito querido pela família da parceira abusada? Sim. E aí ele conta, não, mas porque ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso. E às vezes até a família acredita. Então a vítima fica acuada. E às vezes, né, claro, esconde também. Ela sofre aquilo escondida, achando que ninguém sabe, né? Ou às vezes ninguém sabe mesmo. Às vezes. Chega um momento que ninguém sabe. A gente vê no bairro, na sociedade, a gente vê pessoas que sofrem isso. E por questões financeiras não denunciam, não fazem nada, não procuram ajuda, né? Ou tem medo de procurar ajuda, achando que tipo, vai ser preso ele e ela, né? Ou fica muito envergonhada. No processo de ajuda, de buscar ajuda, o que acontece inicialmente é um diálogo, para entender o que está acontecendo. Porque às vezes um diálogo pode te dar as respostas a qual a pessoa está procurando. Um crivo interessante, assim, uma baliza, né? Quando eu estou sofrendo um relacionamento abusivo, se você está feliz? É uma pergunta bem simples. Você está feliz? Você vive bem? Claro, às vezes as divisões, acho que o medo, o sentimento de medo é uma coisa muito indicativa de que esse relacionamento não é saudável. Porque assim, se você tem medo de falar para a pessoa alguma coisa, você tem medo de sair com a pessoa para algum lugar. Ele é autoritário, sei lá, né? Encontro de família, reunião de família, fim de ano, né? Ou confraternizações, enfim, situações que vão envolver, né, que você não vai ter controle do que vai acontecer ali, porque vão existir outras pessoas, e que você, de repente, esse parceiro ou essa parceira, né, fazem uso de bebida alcoólica, e aí você já fica pensando como é que ele vai se comportar se ele beber. E se tal pessoa falar comigo? Ou seja, tem uma preocupação, tem uma apreensão, tem uma tensão. Uma tensão. Tem um medo. Então, acho que o medo é uma das emoções que comunicam muito, é uma régua, né? Desse relacionamento. Esse medo de estar junto das pessoas. Será que alguém vai falar comigo, né? Um primo, não sei, um parente mais legal. Como vai se comportar, né, a pessoa? Como que ele vai reagir, né? Senta-se na mesa ali. Como que ele vai reagir quando a gente chegar em casa? Porque muitas vezes não faz nada não lá, vai fazer diante dos outros. Ou segura ela ali do lado, você não sai daqui, ela fica aqui. Na mesa, onde é que seja, qualquer lugar, amarra ela ali, ó, ela fica. Isso é opressão. Então, um indicativo para quem desconhece isso que está vivendo. Você está feliz? Você está livre? Como você está com o seu companheiro ou companheira, né? Uma baliza aí. Porque todo relacionamento vai ter mal-estar, vai ter momentos que um vai estar chateado com o outro. Talvez até existam algumas cobranças, porque existem expectativas diferentes em relação ao outro. Mas os conflitos, né, esperados de um relacionamento, eles são bem diferentes de você não poder existir nesse relacionamento. Você não poder colocar a sua opinião, né? Você não, sabe assim, você não poder falar. E aí se expressar. Eu queria fazer um passo atrás, né? Como é que alguém escolhe um parceiro ou parceira amoroso, ou permanece em uma relação, seja de amizade, que também é uma escolha, né, mesmo que inconsciente, permanece em uma relação de amizade ou profissional, na qual experiencia esse tipo de emoção e de aprisionamento. Fiquei pensando nas primeiras experiências que se tem, né, quando criança, quando adolescente. Como que era a sua família? Né? Quando você queria falar algumas coisas que eram diferentes das coisas que os seus pais acreditavam, como que eles reagiam? Você tinha voz para falar em casa? Como que era quando você dizia para os seus cuidadores que você estava com medo? Como que eles reagiam? O teu medo era acolhido ou ele era reprimido?
Os teus sonhos, eles eram acolhidos ou eles eram reprimidos? A sua nota baixa na escola, como que ela era recebida em casa? Com mais cobrança? Com agressividade nas palavras? Ou seja, com não acolhimento? Ou tinha uma compreensão? Por que eu estou trazendo isso? Porque são marcas que vão ficando e que vão dando uma certa notícia para essa pessoa do que é um amor. Ora, essas pessoas aqui, elas me deram uma vida, elas cuidam de mim. Às vezes elas me batem e elas dizem assim, eu estou fazendo isso porque eu amo você. E eu quero fazer isso para que você não apanhe na rua, porque na rua vai ser muito pior. Então, é melhor que você apanhe em casa. Eu não sei se vocês conseguem perceber a dimensão dessas palavras. Ela apanha e cresce, se constitui como o amor é isso, é sofrimento, né? Isso é um discurso coletivo. E entendendo que ela merecia, né? Porque, afinal, se quem me ama diz que isso é o melhor para mim... Então, uma pessoa dessa está mais propensa a entrar num relacionamento abusivo, né? A psicologia vai falar... André resumiu tudo. Né? Então, a psicologia vai falar para a gente do inconsciente coletivo, né? O amor. Tem muitas vezes, pode-se criar a ideia de que amor é sofrimento. Então, você ama, eu tenho que passar por isso mesmo. Entra nesse mundo, e esse mundo é aquilo que você crê piamente. Né? Você não consegue tirar a venda... e ver outras possibilidades, ver que o amor não é só o sofrimento, não é o sofrimento, né? Claro, a Bíblia, a religião, ela nos mostra que Jesus morreu por amor, né? E que sofreu que também. Sofreu, né? Por amor, né? Sofreu injustamente por amor. Não significa que a gente vai se submeter a um sofrimento hoje. Se já passou, passou. Né? O que acontece num relacionamento abusivo é alguém que não respeita o outro, né? Respeita o outro fragilizado. Elineide contou, fez esse resgate histórico aí, né? Como é que era a infância. Essas cenas que Elineide citou, André, é a cena de que são cenas que constituem uma pessoa que vai se submeter a outro, não vai conseguir se empoderar. Em nome do amor. Em nome do amor, ou do suposto amor, né? Esse amor que oprime. Isso não é amor, né? Então, a gente precisamos conversar muito sobre isso, as pessoas precisam falar sobre isso. E eu estudando isso, Elineide, eu não tinha muito conhecimento, assim, né? Então, a gente precisa conversar. Os homens precisam falar sobre isso. Sim. As mulheres precisam se empoderar para falar sobre isso, para se posicionar, né? Diante daquela relação, diante da vida, diante daquilo que ela está vivendo. E na busca por um profissional de psicologia, né? Ou um profissional do direito, ou a polícia, não sei, alguém que lhe mostre que ela tem direitos, e não é só direitos cíveis, né? Mas também emoções. Ela tem a singularidade, a vida, a existência dela nesta terra. Interessante que ontem nós terminamos de jantar, né, lá em casa, e fomos assistir o jornal, né? O Jornal da Noite. Foi. E nós vimos uma matéria sobre isso, interessante, que hoje seria o nosso podcast, e o jornal nos trouxe uma matéria sobre isso, que lá no Rio Grande do Sul, as delegacias, né, elas criaram salas intituladas com nomes de rosas, margaridas, dálias, para as mulheres se sentirem acolhidas. Sala bem privada, a sala privada. Que legal. Que haja acolhimento. Haja um acolhimento assim, específico para essas mulheres que sofrem relacionamento abusivo, né? E lá elas serão acolhidas por uma profissional, geralmente mulher, né? Porque as mulheres têm muita dificuldade de se abrir nesse assunto. E se for outra também, mulher, né? Elas vergonha, né? Tem vergonha, né? Tem medo. Então, assim, eu achei muito bacana. Lá no Rio Grande do Sul, as delegacias... Essas situações, elas precisam ser mais dialogadas, mais conversadas. As pessoas precisam ter acesso mais intensamente a esse tipo de assunto para conscientizar, clarificar. Porque é uma questão cultural, né? Esse ponto, assim, por exemplo, de agressão verbal, às vezes, né, parental, a gente vê aqui no Nordeste, é muito comum, não sei como que é nos outros estados, mas aqui é muito comum
dizer-se ainda hoje de que, bom, isso é o melhor a ser feito no cuidado com as crianças, né? Mas, assim, é o melhor para quem? Para quem é? Sabe? Porque eu acho que a Andréa fez um resumo bem legal, assim, situações de agressão e violência na infância, sim, tornam aquela pessoa mais propensa a se envolver em um relacionamento abusivo. Por quê? Porque ela não vai saber se posicionar frente ao outro, né, em relações diversas. Então, assim, acho que é uma indicação assim, para reflexão, né, para quem tem filho, para quem pensa em ter. Pensar em quem é que você quer que seja o seu filho quando Sim. adulto, sabe? Que tipo de relacionamento você gostaria que ele tivesse, como que você gostaria que ele lidasse com situações de violência, porque elas estão aí. A gente não consegue impedir que os nossos filhos experimentem situações de violência. A gente consegue instruí-los, né, com ferramentas emocionais para que eles se posicionem, sabe? Para que eles saibam dizer não, para que eles saibam sair de uma relação abusiva, para que eles saibam reconhecer: isso aqui não está me fazendo bem, né? Isso aqui está me deixando acuado. Então, acho que é muito importante prevenir. Eu gosto muito da ideia de prevenção, e a prevenção ela passa por relacionamentos saudáveis desde a infância, né? Bom, não é fácil, eu sei, mas pensar sobre isso já é um primeiro passo. Essas discussões elas são o primeiro passo. Necessárias. A conscientização, a clarificação dessa ideia que existe isso na sociedade, existe isso próximo de nós, às vezes bem perto da gente, e nós não sabemos. Né? Então, quando a gente se aprofunda, fala nisso, toca nesse assunto, alguém vai ser atingido. E ao ser atingido, ela pode se conscientizar e procurar ajuda. Sim. Né? Sim. E essa questão que a Lineide acabou de falar, né, sobre as crianças, sobre os filhos, nós, como pais, nós somos os primeiros formadores dos nossos filhos, de caráter, de personalidade, né? Eles veem muito nos pais, se espelham muito nos pais. Então, assim, se a gente tem que ter o cuidado com a formação do caráter dos nossos filhos, da personalidade, né, deles. Sim, tanto de quem pode, né, estar numa posição de ser abusado, ou de estar, né, falei ser abusado parece algo até mais complexo, assim, mas de estar num relacionamento abusivo, né, passivamente, quanto a pessoa que vai ser aquela que ativamente está abusando de outra, né, em diferentes relações. Assim. Porque, às vezes, isso está tão enraizado na pessoa que ela agride, né, igual aquela história do bullying. Assim, né? Quando você vê uma situação de bullying, não só a pessoa que sofre bullying precisa de cuidado, a pessoa que pratica o bullying também precisa, né? Porque que violência é essa que ele está reproduzindo com o colega? De onde que isso vem? A serviço de quê que isso está? O que essa violência está comunicando? Porque uma violência sempre comunica alguma coisa, né? Então, é preciso escutar o que é isso. O abusador aí, ele perdeu a noção da ética, da realidade dele. Não sei se ele... Nunca atendi ninguém assim. Os limites, né? Mas perde o limite da... Talvez cresceu sem limite, não sei. A gente precisaria fazer uma investigação para entender o que causa ele se comportar de tal modo. E tem deles que falam, não sou isso que falam de mim. Como assim? Ele não sabe daquilo, ele se comporta de tal modo, mas pensa uma outra coisa, existe uma desassociação aí, a alma dele é uma alma ruim, e ele não sabe, não percebe isso. Se ele se comporta, é violento, é agressivo, mas finge muito bem para a sociedade, para as outras pessoas, mas dentro de casa é um bicho, né? E quebra as coisas, é uma outra coisa, quebra as coisas da companheira ou do companheiro, é a violência patrimonial, né?
toma o celular dele ou dela, e fica ali vendo, fuxicando, Olhando, mexendo, né? Controlando, monitorando, né? Monitorando. Gente, isso é tão comum nos casais. Eu não sei se vocês, não sei se vocês já fizeram, mas assim, é tão comum essa coisa de acessar o celular do outro. Nós não temos Olha, isso. se tiver autorização do seu, né, parceiro, cônjuge, namorado, tudo bem, se ele autorizou, né? Mas assim, tem gente que faz isso sem autorização. Né? Acho que cabe um e diálogo assim, aí. onde está o direito à privacidade, à individualidade? Graças a Deus nós não temos essa Entende? neura, não. E você me fez lembrar de outra coisa que a gente vê muito e que, de alguma forma, é minimizado ou naturalizado, que são comportamentos agressivos que, às vezes, as pessoas não se dão conta da dimensão de violência que tem ali. Por exemplo, no meio de uma briga, né, de uma discussão do casal, a pessoa em questão, né, que abusa, pega o carro, sai em alta velocidade com a parceira ou o parceiro. Causando né? medo, ou pânico. Seja, o que é alta velocidade num carro, minha gente? É agressividade pura. Né? É por isso que a agressividade, em alguma medida, quando a gente vai fazer uma testagem, né, para exame, para carta de motorista, em uma certa medida a agressividade ela é necessária, né, porque você precisa de uma certa ação para não ficar parado no meio do trânsito. Só que quando isso é demasiado e intencional, porque a pessoa muitas vezes está fazendo justamente para assustar quem está ali. E causa medo, né? E causa o cara sai medo, doido ali. Você está refém. Chantagem emocional. Chantagem emocional. Murro na parede. Bater em pé. E murro na parede acompanhado da seguinte fala: eu só fiz isso para não fazer em você. E aí a mulher que escuta, ou a pessoa, o homem que escuta, a vítima pensa assim: mas olha, mas ele teve cuidado de fazer isso no móvel, na parede. Pensa então, que está sendo cuidado para com ela. Então, em alguma medida, ele cuida de mim, ele gosta de mim. Tá, mas a próxima... A próxima é em você. O próximo alvo pode ser você. E muito provável que seja. E é muito provável que seja. E se ele for alguém que consome, não sei, álcool e alguma droga, alguma substância, ele vai chegar ao ato de agredi-la de verdade mesmo, né? Ao ponto de matá-la, né? Porque muitas vezes, né, o crime de feminicídio, muitas vezes ele acontece porque foi um instante da agressão, né, para o óbito. Foi um a mais. Entende? Foi uma pancada a mais. Então, é importante que isso fique claro, porque a gente não está aqui na condição de pessoas moralistas, não, mas de pessoas que estão tentando alertar para comportamentos que parecem, né, eles são tão comuns que às vezes eles são naturalizados. Sim. Verdade. Então a gente precisa colocar luz nisso e dizer, não, isso não é normal. Tem que tirar a gente tem que combater. Isso não é normal. Ou conversar sobre isso. Qualquer coisa que viole o seu corpo não é normal. E não deve ser aceito. Viola a sua dignidade enquanto pessoa. André, antes de você falar, né, essa questão do relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, a questão do racismo. Gente, são coisas que a gente precisa combater. Porque elas fogem, não são coisas naturais. Elas escapam à ética humana. Escapam a isso. E mais que... falaram muito ano passado, né, e se fala ainda do discurso de ódio. O discurso de ódio é isso, é um inconsciente coletivo, um discurso que circula inconscientemente. E a gente adere àquilo inconscientemente. Né? O discurso de ódio, o discurso de racismo. Não sou racista. É ou não é? Né? Não sou, mas pratica o racismo, pratica o preconceito, pratica a discriminação. Pratica a homofobia. Pratica a homofobia. Né? Como se ele fosse melhor que o outro. E, às vezes, se justifica com alguma coisa boa que ele deve fazer. Seja, se esconde na religião, se esconde em atividades sociais, se esconde em algum lugar. Ele se faz de bom, de pessoa perfeita para a sociedade, mas ele traz características discriminatórias. Exatamente. Total. Eu trouxe aqui uns fatos, né? Uns índices, na verdade,
de violência. O Brasil ele está no 5º lugar no ranking mundial em violência doméstica, violência contra a mulher, né? Já que a gente está falando mais sobre casais, ele está no 5º lugar no ranking mundial. É mesmo? É. E assim, um cronômetro da violência contra as mulheres no Brasil é um estupro a cada 11 minutos. Nossa. Uma mulher assassinada a cada 2 horas. 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora. E 5 espancamentos a cada 2 minutos. A gente sabe da questão... Vai falar mais, André? Não. Da questão histórica aí, né? O machismo, né? O machismo no sentido do mal que ele pode ocasionar. Né? A questão histórica no patriarcado, toda aquela questão histórica aí, do homem que não coloca comida no prato. Ele senta lá e a mulher tem que colocar comida no prato para ele. Por quê? Não sei, eu nunca entendi isso. Né, André? Eu também nunca entendi isso. Eu sempre disse, André, às vezes você pergunta, quer que coloque sua comida? Não sei por que tem que colocar. Né? Hoje eu nem não tem mão, não é? Hoje eu faço, deixo lá no fogão, cada um que se sirva. Se vire. Mas existe essa questão dessa imposição. O cara chega, joga as coisas na casa ali e não faz nada além daquilo mesmo, e ela tem que colocar comida no prato, recolher as roupas dele, né, da vítima ali. O sapato no meio da casa. Né? E esse machismo ele se constituiu historicamente, inconscientemente, está impregnado na alma de muita gente. Uma coisa que eu me lembrei agora você falando, muitas das vezes as mães elas contribuem muito. Eu estava pensando nisso. Mães e pais. Mães e pais. Para a gente não continuar reproduzindo. Meu filho é homem, ele não tem que lavar um prato. Ele é homem, ele não precisa lavar prato. Tem mulher na casa, onde tem mulher, homem não faz. Então, assim, eu acho um absurdo isso. Porque tem aquela antigamente, né, nos fatos históricos, né? Antigamente parece que poderia, até caberia, porque o cara ia cuidar dela a vida toda, não sei, em alguns casos, né? Cuidaria da esposa a vida toda, 100 anos, se houvesse, né? Mas hoje, na atualidade, não existe mais as relações estáveis. A sociologia já nos fala dos tempos líquidos, o amor líquido, ou seja, um amor que se dissolve rápido, né? Uma sociedade líquida, um dinheiro líquido, tudo vai rápido, tudo é dinâmico, tudo se transforma, os afetos se transformam. Né? Então, as mudanças sociais estão acontecendo cotidianamente. A gente precisa entender isso. Claro que, às vezes, as pessoas querem facilidade, né? querem bagunçam, desrespeitam, usam do desrespeito para dizer sua própria opinião, mas não é assim, né? É liberdade com responsabilidade. Em resumo, pais e mães, ensinem seus filhos meninos. Os meninos, né? Cuidarem da casa, fazerem as tarefas domésticas também, né? Porque afinal eles moram lá, né? Lavar a louça não faz a mão de ninguém cair, eu nunca vi cair. Não. E lavar sua própria roupa, né? Fazer sua própria comida. Se todos trabalham, todos colaboram. Não precisa que só as mulheres da casa façam. Acho que esse é o ponto, né? Porque se mora ali, por que não pode fazer também, né? Pode ser reeducado em relação a tudo. Ou seja, tanto a prevenção de envolvimento em relações abusivas, quanto, né, de ser esse homem, né, machista que vai de repente abusar de uma mulher, passa pela infância, passa pelo cuidado, passa, né, por quem cuida. Então, ensinem, né, gente? Ensinem, né? Assim, ensinar dá trabalho, eu imagino. Dá. Mas, né, é preciso. Pois é preciso. Ser pai e mãe é uma escolha. É uma escolha, é uma escolha que precisa, né, não é só, às vezes a gente fica romantizando a paternidade, né? Coisa linda, meu filho nasceu, beijo pra cá, fotinha, e depois passa, aí não precisa mais ser cuidado. Aí depois deixa pra mãe, né? O pai só posta foto às vezes a mãe mesmo, elas deixam ali, não se preocupa em dizer o que é, o que não é, né? O que deixa que se crie pela vida, né? Vida e aí uma criança que se cria pela vida, ela vai possivelmente virar um delinquente. Eu vi um né? vídeo. Possivelmente, tá, meu povo? Nada que é determinismo, isso, não. Nada tá dentro da regra. Mas assim, uma criança, uma adolescente precisa de limites. Limites estruturam a vida. Tu ia falar alguma coisa, André? Não. Deixa eu dizer outra coisa. Pode falar. Posso falar?
Eu vi um vídeo um dia desse no TikTok. Hoje ele ainda não falou de Freud, viu, meu Ah, é povo? mesmo, Então, né? já Não. Freud chega, Não, mas Freud dá as caras. Mas eu já falei da filosofia, da sociologia, do Bauman. A sociologia do Bauman, o Bauman, um grande sociólogo, que falou do mundo líquido. Por que líquido? Porque tudo se dissolve, né? Mas eu vi um vídeo no TikTok, de uma criança muito agressiva na escola, sabe? Muito agressiva. Eu ainda pensei em dizer, pois se fosse eu responderia um processo, mas eu dava uma tapa nesse menino. Meu Deus. Eu pensei rapidamente sobre isso. Essa né? parte a gente vai cortar. Não, mas sabe o que é? O que eu quero dizer? Que as famílias falharam na educação. As famílias falharam. Porque quando um menino desse chega na escola ao ponto de querer agredir o professor, né, é porque a família falhou. O pai e a mãe não ensinaram o menino, porque não depende da escola. A escola ela vai trabalhar o cunho intelectual. E quem vai trabalhar o cunho emocional, a educação, a ética, é os pais, porque partem dele. E quando a gente vê uma criança rebelde, é porque a família falhou, gente. Quando a gente vê uma criança que vai para o psicólogo constantemente, porque o menino é violento, a família falhou. Ela vai precisar, de algum modo, ela vai precisar, o pai ou a mãe, de aí eles também coisa. Precisam de acompanhamento. Sim, né? talvez eles sejam os principais responsáveis em autocuidar. Se não houve um autocuidado, a criança cresceu ao léu ali, ao Deus dará, vou usar essa expressão, Deus dará. E aí faltou o quê? A intervenção humana dos pais, da educação, da pedagogia. Tá? Então, a família falhando, a escola vai falhar, ela não vai conseguir dar a resposta também. Mas a gente quer, né? Meu filho está na escola, deixa o dia todo lá, leva para a creche. O dia todinho lá. Chega de noite, o menino está impulsivo. Por quê? Porque a mãe não amou ele. Amor no sentido de cuidar, né? De construir afeto. De presença, de construir afeto, de construir história, laços históricos com o menino, a menina. Eu trouxe outro dado aqui também, que é sobre aquela famosa lei, né? A Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006. Vou falar de Freud. Essa lei, Maria da Penha, ela foi criada, né, no ano de 2006, para ajudar as mulheres, né, as mulheres vítimas de abuso, né, de violência. E ela foi criada, inspirada na enfermeira que tem o mesmo nome da lei, a Maria da Penha. Ela era esposa, né? E o esposo dela, ele agredia ela passou muitos anos nesse relacionamento abusivo, e ele deferiu uma bala, né? Um tiro nela, e ela ficou paraplégica, né? Por causa desse abuso que ele tinha com ela. E outra vez também ele tentou, eu não sei qual foi o primeiro, né? Se foi o tiro, ou eu creio que o tiro foi o último, eu acho. Que deixou ela tetraplégica. Que deixou ela, né? Exatamente. Tetraplégica, né? E a outra forma de agressão bem brusca que ela sofreu, ele tentou matá-la por afogamento. Ele tentou matá-la. Então, ela conseguiu sair do relacionamento, né? Ele foi preso, só que demorou, ele passou 19 anos para ser preso. Para a constituição da lei, para a constituição de tudo, né? Constituir a lei. Então, ela, assim, hoje ela é um símbolo, né, da lei Maria da Penha, porque leva o nome dela, sim, essa lei. Eu não lembro bem, eu não sei, eu vou falar, mas pode ser que eu esteja enganado. Não vou dizer não, a intimidade dele, né, patrimonial, mas ele dava aula na escola e ele foi preso na escola, se eu não me engano, acho que foi isso, eu não lembro muito bem, mas enfim. Né, o importante aqui é que ela viveu durante um tempo com ele, submissa a uma escravidão, uma opressão e tudo mais, né, e aí, depois de 19 anos, que ele foi punido, pagar na justiça o que ele cometeu, né? E a lei agora, muito bem... Né? O crime que ele cometeu. E a gente hoje, depois de tantos anos, tudo isso é tão recente, gente, essa Maria da Penha, foi ontem, né? Foi e isso precisa ser discutido, por isso que precisa ser discutido, falado. Para que as pessoas precisam conhecer. Né? A gente tome posse dessas coisas na nossa vida e saber o que se procede na vida de nossos próprios pares da vida, né? Tão próximo de nós. E outro fator também que eu tenho para trazer é que não só as mulheres, a gente falou muito sobre as mulheres, né?
Mas os homens também, existem muitos homens que eles estão num relacionamento abusivo. Né? Eu estou lembrando agora de um caso. Aqui em Natal, eu não sei, acho que Natal e no interior, receberia o nome de manicaca. Pronto. Me lembrei. O manicaca o manicaca pode ser um homem que está em um relacionamento abusivo. E eu estou lembrando de uma pessoa agora. Eu não sei se ele sofre um relacionamento abusivo, mas ele é um manicaca. Eu não sei. Mas sabe por quê? Ele recebe o salário dele, né, onde ele trabalha. E ele passa tudo para a mão dela. Ele não pode comprar nada. André, né? Nenhum violência confeito. patrimonial. Eu não sei se chega a ser abuso. Eu não tenho intimidade para... Mas é um ponto que pode ser né, André? Pode ser uma pressão. Ela toma conta do salário dele todo. Ele não pode comprar nada sem autorização dela, da esposa. Ela é autoritária. Ela manda e desmanda nele. Né? Pode ser, né? É um caso... que é próximo, né? A gente não sabe que tipo de acordo que eles têm entre o casal, né? Mas exatamente. Aparentemente tem um controle ali, mas é lógico, né? Você vai saber como é que está ali a relação para eles dois. Então, pode ser que ele seja muito feliz ou não. Ou não. O manicaca, né? Se acostumou com aquilo, né? Ou ele não sabe, bem, enfim. Ou não sabe que está num relacionamento abusivo. Eu gostei do nome manicaca, André. Você nunca tinha escutado? Eu conhecia, mas não trouxe, né? Nunca não associei. Em outros casos, existe até assim, eu conheço pessoas que são terrivelmente controladoras dos seus companheiros, a ponto de seguir... Né? Se alguém falou olhar no celular é o mínimo para essa pessoa. Essa pessoa ela segue o companheiro, né? Vai para o trabalho, vai seguindo para ver se realmente foi para o trabalho, entendeu? Que nível de confiança, hein? Pois é. Pede, liga para a pessoa, onde é que você está? Faz vídeo. Que barulho é esse aí? Nossa, isso do vídeo. Que barulho é esse aí? Que som é esse aí? Que som de ambiente é esse aí que você está? Faz um vídeo que eu quero ver dar. Você sabe que há muito tempo isso aconteceu comigo, isso do vídeo. E então fiquem atentos aos seus amigos, tá? Não todos os amigos, mas aqueles amigos que vocês consideram sinceros, que consideram pessoas sensatas. Porque aconteceu isso comigo, né? De um ex-namorado fazer esse pedido. Deixa eu ver quem é que está. Você está em tal lugar? Estou em tal lugar. Né? Com quem que você está? Estou com fulano, ciclano. Deixa eu ver, deixa eu falar com... E na hora, eu lembro que, né, no auge da minha imaturidade, eu nem me dei conta daquilo. E aí eu comentando com uma amiga, assim, naturalmente, e a minha amiga disse, amiga, você percebeu que ele estava tentando te controlar? Ele estava tentando verificar se realmente você estava... Porque tinha uma história. Então, percebe que, às vezes, quem está fora... percebe muito melhor o que está acontecendo do que quem está dentro. Porque quem está dentro está envolvido ali pelos sentimentos, né? E às vezes confunde isso normal. com cuidado, com ele quer participar da minha vida, enfim, né? Lembrei. É verdade. Isso aí é verdade mesmo, né? Então, escutem seus amigos, fiquem alerta. Sobre a amizade, a gente falou também, comentamos, mas não falamos, né? Sobre a amizade tóxica, né? A amizade tóxica é aquela que não te ajuda. Aquela que só leva você para os lugares fáceis, né? Não te incentiva... Os lugares que ela quer, né? Não te incentiva a estudar, a trabalhar, a buscar sucesso. Sucesso no sentido de bem-estar, né? Não conversa sobre diálogo... Não tem um diálogo construtivo, negócios. Tem gente que não conversa nada com nada. Né? Essa amizade... Olha, acho que a amizade tóxica, ela iria por um caminho de... sabe aquele tipo de situação que você vai sair com outras pessoas e a pessoa fica chateada, né? te dá tratamento de gelo, né? De silêncio, não fala quer com você só para ela. Quer você só para ela. Esse tipo de situação, ou seja, tem uma chantagem, tem um controle, tem uma posse ali, você só pode sair se for comigo. Esse tipo de comportamento já é um indicativo que tem alguma coisa não saudável. A gente que é ser humano, a gente tem uma tendência a querer ajudar os outros, né? Ser bonzinho. Não, fulaninho está sofrendo, vou lá escutar e tal, né? E nesse escutar, nesse atendimento que isso amigavelmente, né? Eu vou André, conte minha história, eu chamo a André para conversar com ela, para falar minhas dores para ela. Na verdade, eu estou segurando ela para mim. Tem que discernir isso também.
né? Não é só, Sim. não é só, é porque eu Aquela pessoa que só fala, É. né? E não escuta o que o outro tem a Isso. dizer. Aí eu fico querendo que ela fique tocada, afetada, emocionada com minhas dores, mas na verdade eu quero prender ela para mim. Quer que você tome as dores por Isto. ela, situações de E conflito se que você- tem a ver com ela quer que você, como amiga, vá lá intermedie, Solucione. solucione. Às vezes que deixe de Ó, falar entra- com outra pessoa, porque afinal você é minha amiga, então você precisa Sim. estar do meu lado. Aí nesse caso, E não André, falar com E fulaninho. não falar com fulano. Mas peraí, de quem que é o problema? Quem que fez o conflito com fulano? Não fui eu, foi vai você. caber discernimento aí disso. Então, Se eu estou vivendo pois isso é. com o André, André vai dizer, vai ter que refletir. Será que essa amizade está me fazendo bem? Será que ela, né, cabe aí, gente, reflexão. Às vezes cabe leva aí um discernimento. Conscientização. né? Discernimento, conscientização, entendimento da coisa. As coisas não é de qualquer jeito. Existe uma ideia que precisa ser fixada, pensada, E trabalhada, ruminada. se escutar. Sabe o que é ruminar? Sabe o que é? Sabe, né? O interessante do ruminar é uma prática, um ato da vaca, né? A vaca pega a comida, o mato, né? Mastiga, engole, daqui a pouco ela volta para a boca dela, mastiga de novo. Então, ruminar é isso. Precisamos ruminar aquilo que acontece conosco. Engolir não engole só não, engole, mas cospe de novo, mastiga de novo, pensa de novo. Né? Seja um filósofo. Trabalha aquilo. Trabalha aquela para entender as coisas, para entender o pensamento, para fazer o cérebro da gente funcionar melhor, para pensarmos melhor, para crescer, desenvolver a inteligência da gente. Então, cabe o ruminar aí. E se escutar, né? Porque, assim, muitas vezes a gente ignora o que a gente está sentindo. Então, em qualquer relação, se você está desconfortável com alguma situação que aconteceu ali, rumina essa situação. É. E Porque não vai ela está te esquecer, não. indicando alguma coisa ali de qual que é o teu limite. Né? Porque É o conhece-te a ti mesmo. Tem que se conhecer. conhecerás todas as coisas. E conhecer as do universo. né? O que mais, gente? O que mais, André? O que mais? Tem mais André, informação, dados? Não, peraí, eu queria fazer essa pesquisa. Vai. Vamos lá. Cuidado com as pegadinhas, Pesquisa e viu? golpe da minha cabeça. Você já se viu em um relacionamento abusivo de amizade? Já. Não precisa dizer o nome Não, da não pessoa, vou dizer. senão ela vai estar te esperando aqui Não, fora do estúdio. claro que eu não vou dizer, mas foi bem sutil, mas Eu senti... hoje eu percebo que foi um relacionamento um pouco abusivo. Você já se viu na posição de ser a amiga abusiva? Porque também tem isso, né? Às vezes a gente está É. só dizendo, eu sou vítima, eu sou o alecrim A gente pode dourado. As ser- pessoas a gente pode ter judiam sido de abusivo mim. num dia, né? Pode ser, sim. Eu não consigo ver agora, né, nesse exato momento, mas eu posso... Temos que relembrar os fatos, fazer Temos uma que fazer uma resgate análise. histórico Pronto, aqui. dever de casa. Vamos todos fazer um resgate de em que situações Será que eu nós fui fomos abusivo? abusivos. Será que eu fui abusador? Porque muito possivelmente tenhamos sido, né? Por quê? Porque isso está tão enraizado aqui no meio da cultura que às vezes você teve um comportamento abusivo sim e não se deu conta. E as emoções, os sentimentos. Mas é aquilo, né? Você é o que você faz na maior parte das vezes. Então, tudo bem. Se você fez só uma vez, está tudo bem, tá? A gente te perdoa. Agora, Mas virou rotina, o abusador. mas não siga fazendo, tá, filho? Te perdoa, siga em Conscientize-se. paz e não repita. Não voltes a pecar. Não voltes a pecar. Não tornes a pecar. Você, não sei. Sob indicação de livro? Não, peraí, calma, a gente vai finalizar. Mas antes de finalizar, eu queria só fazer... mas eu queria antes que Márcio falasse sobre aquele ponto do paradoxo da dor e do prazer. Queria que dor e você o prazer, comentasse um pouquinho antes da Muito gente terminar. bacana. Paradoxo Porque isso da dor e do prazer. Deixa eu ver. totalmente a ver com por que algumas pessoas permanecem em vou escandalizar. relacionamentos abusivos. Existem vou vários fatores, tá? Eu vou colocar dois que a eu... gente vai citar, falar isso Sim. juntos, né? Eu vou começar tecnicamente. Dois fatores que eu acho que fazem com que uma pessoa permaneça em um relacionamento abusivo, que são coisas que me preocupam muito. Um deles é a dependência emocional. Então, é quando você não tem outros interesses que não sejam o relacionamento àquela pessoa. Então, é muito importante, é fundamental que a pessoa tenha seus amigos,
que ela conviva com a sua família, que ela pratique atividades que dão prazer, né, que faça coisas que ela gosta, que estude, que tenha um trabalho, ou seja, que tenha outros pilares que dê os parabéns para um amigo que faz aniversário. Sim, é tu? Não, eu estou dizendo assim, porque uma vítima não parabeniza nem o colega que faz. Meu Deus, ele deve estar trazendo isso aí é rancor de alguma situação, amiga, eu tenho certeza. Mas, eu não fui parabenizado, então eu sou rancoroso. Pois é, ele está jogando não, mas aqui a vítima, na mesa. Às vezes ela não parabeniza nem o próprio amigo, porque tem medo do seu parceiro. Aí não parabeniza. Nesse sentido que eu estou dizendo, entendi, né? Ela não fala com os amigos. Então, se você tem amigo, parabenize-o. Se o seu companheiro proibir, e então se ele tá for carente, você parabeniza 2 vezes. Porque no caso, o Márcio é um pouco essa pessoa. Mas, enfim, concluindo, é essencial para prevenir e para sair e para tratar qualquer tipo de sofrimento decorrente de você ter experienciado um relacionamento abusivo, é que você se cerque de outras possibilidades de existência no mundo. Que aquele não seja seu único motivo para viver. Porque senão fica difícil sair mesmo, né? Porque você não consegue, você está adoecida emocionalmente, você não vê perspectiva na vida porque está adoecida emocionalmente. Às vezes você não tem uma rede de apoio que te acolha de fato. Vamos finalizar falando sobre isso. Como é que se busca ajuda, né? Pois é, mas é importantíssimo. Caminha um pouco por aí, né? Dependência emocional que, consequentemente, leva a outras dependências, como a financeira. O que eu vou continuar a sua fala. A primeira, as emoções, o gostar de alguém, de uma relação, ela escraviza qualquer pessoa. O suposto sentimento de amor, de paixão, né? Ela escraviza. Mas pode ser que essa escravidão ela seja muito boa, eles consigam ver que é possível caminhar bem, viver bem, construir a vida e ser feliz. Né? Saudável, né? Nessa relação, nessa conjugalidade dos dois, o sentimento é que escraviza. Eu gosto de você, então eu te autorizo você me bater, você me agredir, você me proibir, né? Então, será que isso vale a pena gostar do outro? Então é bom questionar o amor, questionar a paixão. A paixão. Será que isso é amor? Será que isso é amor? Né? O que é amor aí? Pergunta o que é amor, o que é um amor? Será que não é possível ressignificar a ideia que você construiu de amor? Né? Se você entende, tem que sair dessa ótica do sofrimento. Você entende que isso é amor e é isso que te faz permanecer nessa relação, então, de repente, procura alguém com quem você possa falar disso, né? Um amigo, uma pessoa mais experiente. Desabafa, sabe? Uma pessoa que você confia. Procura um profissional, procura as nossas redes sociais. Enfim, tem muita gente disponível. Se perceba, assim, compreenda que é possível. Nós somos seres humanos, nós temos uma capacidade de mudança extraordinária. Então, a gente consegue ressignificar crenças, né? Ressignificar questões que a gente introjetou ao longo da vida. Então, tudo bem, você acha que amor é isso? Tá, mas vamos olhar por um outro prisma. Será que não existem outros modos de amar e ser amado? Será que não existem outros modos de viver no mundo, né? Sem tanto sofrimento? A gente tem que criar ideia não. Nós temos certeza de que o amor é bom. Né? Faz bem. É para fazer bem. Fortalece, empodera, né? Exatamente. O amor é para transformar a nossa vida em algo melhor, né? Sim. E não paralisar, né? Porque geralmente é alguém que está num relacionamento abusivo, a vida não avança. A vida do outro avança, mas a dessa pessoa não. A dessa pessoa fica estagnada. Atrasada, estagnada, fora sofrida e fora o risco de vida. Objeto. E fora o risco de vida, né? E eu queria dizer assim que vou falar das mulheres, né? Já que a gente está falando mais sobre as mulheres. No tempo de hoje, né, no mundo de hoje, essa palavra empoderada, né, está muito na moda. Então, assim, eu digo muito para as mulheres que elas sejam livres, sejam bonitas, gostem de si mesmo, sejam empoderadas, né, se amem, principalmente se amem mais que a outra pessoa, né, se amem primeiro, né, se sintam felizes, livres, para poder assim saber que elas têm uma existência no mundo, né? Na vida. Não é só aquilo, não é só
o que ela está vivendo, a violência, né? O paradoxo do amor aí, né? O Freud falava do gozo. Ele usava essa expressão. Chegou. É para falar do paradoxo do amor e Da dor e do prazer. Né? Então, ele sempre dizia assim, ele colocou essa expressão e ficou, né? O gozo é uma sensação boa, mas ela dói, né? O gozo dói, ele é bom, mas dói. Uma relação tóxica, ela é boa, porque a gente pensa que está tudo bem, mas dói. Só que vai para um nível de gravidade, porque entra-se o risco de vida, entra-se uma tortura, um sofrimento constante, uma aniquilação de si próprio, da pessoa deixa de existir. A família dela fica toda desestruturada, se tiver filhos. Né? E aí esse paradoxo do amor e ódio fica sem fundamento para essa relação, para a relação tóxica. Né? Ela perde aí a essência daquilo que é bom. É isso mesmo. Sim. Eu ia falar uma coisa quando você estava falando disso, eu acabei... Do amor e gozo. Acabei esquecendo. Porque eu estava lembrando do exemplo que eu estava dando para a Andréia no carro. A Andréia até se surpreendeu. Ela disse, eu nunca fiz isso. Pois eu já fiz. Da capelinha, né? Conheço um monte de gente que já fez. Mas tem pessoas que fazem outras coisas, né? Que é o exemplo que eu dei de você arrancar essa cutículazinha do dedo. Às vezes o cantinho às vezes a cutícula levanta, né, a pelezinha, e aí você fica... Eu já me peguei fazendo isso. Você fica ali, né? Cutucando. O negócio está doendo, mas você continua ali. Porque tem uma espécie de... Tem dor, mas tem um certo alívio, uma certa descarga de tensão. Tem um certo prazer. Então, eu estou trazendo esse exemplo para ilustrar o que, né, a dinâmica que pode estar acontecendo na vida de alguém que permanece em um relacionamento abusivo, né? Tem dor e tem prazer, tudo misturado. A cabeça dessa pessoa está confusa, né? É aquela coisa de o sujeito vai lá e dá um presentinho. E esse presente faz ela esquecer de todo o resto. Todo o resto foi sofrimento. Posso interromper, não? Sim. Tem uma fase, é isso que agora que eu me lembrei. Primeiro, o casal se relaciona, está tudo bem, aí ele começa a mostrar as garrazinhas dele, né? E chega a hora que ele bate, agride, fisicamente. Aí se separa, aí ele pede... Aí pronto, aí uma outra fase que eu vi, eu esqueci de onde eu li. É a lua de mel, que ele vai lá todo bonzinho, todo fazendo milhões de promessas, lindamente, e ela cai naquilo. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Né? Então, essa lua de mel acontece várias vezes, porque ele vai fazer isso várias vezes. Ele vai agredir, ele vai embora, ou ela vai embora, mas ele vai voltar. Não, mas assim, todo doce, né? Todo doce amargo. Aí ela possivelmente pode cair de novo, até chegar a um ato extremo. Né? Ou ela vai procurar ajuda. André, a gente viu um telefone. Acho que um telefone nacional para esses casos. É a polícia, né? Acho que é o mais... 180. E tem um 180. O Márcio pula de uma coisa para outra, rápido, assim. Ele está falando uma coisa, depois você vai falar de outra. Eu lembrei de um texto que eu li, né, esses dias em relação ao tema, que eu acho muito interessante. E só o título do texto já é bem impactante assim, para reflexão. Que é Diga-me como tu amas, que te direi como foste amado. Uma reflexão sobre a dependência emocional da mulher. Diga como então, tu fica, amas. inclusive, aí de recomendação. Diga-me como tu amas, que te direi como foste amada. Uma reflexão sobre a dependência emocional da mulher. É um texto de Rosalia Araújo e Veronique Durran. Eu acho que o nome dela é esse. Eu sempre erro a pronúncia dos nomes internacionais das pessoas. Enfim, é um texto bem interessante que fala sobre isso, né? Sobre os modelos que foram introjetados, os modelos de amar e ser amado, né? E como que isso não justifica, mas explica, né, muitas das relações de dependência amorosa das mulheres. Enfim, vamos lá. Acho que é isso. A gente vai acabar. A produção já esgotou. A produção já nos falou que temos 2 minutos. Acabar. Ai, meu Deus. Então, antes da gente acabar, a gente fez um combinado para, ao final de todos os episódios, a gente vai indicar uma obra
relacionada, né, à arte, à música. A música é arte. De dica para vocês, tá? Então, o André trouxe um. Eu espero que o Márcio tenha trazido uma, se ele não tiver esquecido. André, você quer começar? Quero. Eu trouxe um livro, né? O título desse livro É Assim que Acaba, da escritora americana Colleen Hoover. Acho que é isso. Acho que é isso. É Assim que Acaba. Ele trata de relacionamentos abusivos, né? Então, foi indicação da minha filha, viu, esse livro? Foi. Cecilinha. Eu não li ainda, mas eu perguntei para ela e ela me indicou esse livro. Ela já leu e disse que é muito bacana. Uhum. Bom, eu vou deixar uma música. Eu adoro música. E eu escutei essa música a primeira vez há um tempo, né? E a primeira vez que eu escutei essa música, como mulher, né? A gente, enfim, se sente empática pela dor das outras mulheres. Eu me senti profundamente afetada. Então, eu deixo de dica, quem quiser escutar, experimente escutar em silêncio e entrar em contato com a letra da música. O nome da música é Rosas e acho que é um grupo, né, de rap que se chama Atitude Feminina. A gente vai deixar escrito tanto o nome do livro quanto da música embaixo aqui do vídeo. A gente vai colocar no Instagram da gente. Você trouxe? Eu sim, eu me lembrei agora de um filme. Eu tinha um livro e um filme, né, mas o filme ele é mais impactante para a mulher, para a figura feminina. As Pontes de Madison. Você lembra, André, desse filme? Lembro, sim. Esse filme fala de uma mulher que casada, bem casada, e de repente o marido dela precisa se afastar, foi trabalhar em outra cidade. E ela vive um desejo intenso por uma pessoa, uma única vez na vida. É um fato real. E ela tem uma relação, se eu não me engano, com um carteiro. Um único momento na vida dela, ela está sendo casada, né? E pronto. Esse cara vai embora, e o marido dela volta da viagem que ele fez, resumindo. Depois de muitos anos, essa mulher já velha, a filha dela encontra esses... Não digo o final do filme. Certo. A filha dela encontra essa carta, esses relatos dela, né? Acho que a mãe já tinha falecido, se eu não me engano, não lembro. Mas, enfim, As Pontes de Madison, um filme extraordinário para empoderar, fortalecer o desejo feminino. Ele trouxe. E aí, para terminar, Andréia, você quer deixar algum tipo de contato para quem precisa de, né, ajuda, buscar ajuda se estiver sofrendo algum tipo de violência psicológica ou física? O contato, né, que a gente viu hoje à tarde, é ligar para o 180, né, que é para ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica. Se você não precisa se identificar, né? Você ou liga para a polícia. Ou liga para a polícia, ou liga para o 180. E você... Ou procura o CREAS, que é o Centro de Referência Assistência Social. Ou entra lá no nosso Instagram, conversa lá com a gente, pode ser que a gente oriente. Especializada em Assistência Social, que é para casos de violação de direitos, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem também nos procurar nas redes sociais, podem mandar mensagem para tirar alguma dúvida ou para, enfim, falar alguma coisa que vocês queiram. E procurem ajuda, não se calem. Se você estiver sofrendo qualquer tipo de violência, se você estiver percebendo que está numa relação de dependência, né, uma relação abusiva, fale com alguém de confiança, não fique calada, não silencie. Procure uma rede de apoio. Procure sua rede de apoio, procure sua família. E, se nada disso bastar, procure um profissional especializado. Procure ajuda, tenha ajuda, sabe? Tenha ajuda. Eu acho que é isso. Não coloque a sua felicidade na mão de ninguém. Ela é sua, ela é seu direito. Exclusiva sua. Enfim. E agora, música. Ah, sim, vamos cantar uma música aqui, né? Terminar com a Preparamos uma música aqui. Eu nem lembrava mais da música, Jeová. Essa música que nós vamos cantar, ela é do Paralamas do Sucesso. Paralamas, assim, eles relataram, né? Nessa música, eu achei que tinha tudo a ver com o tema de hoje. Sutilmente, eles entraram no tema de hoje. Com essa canção, nós vamos encerrar o podcast e entrevistas dessa noite, Relacionamento Abusivo. A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega no momento em que eu queria ver.
segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor, quando tudo ainda estava inteiro, no instante que desmoronou. Palavras duras em voz de veludo, e tudo muda, Deus olha o mundo. Há um segundo, tudo estava em paz. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem for. E cada segundo, cada momento, cada instante é quase eterno, passa devagar. Se o seu mundo for o mundo inteiro, sua vida, seu amor, seu lar, depois de tudo que for verdadeiro, depois de tudo que não for passar. Palavras duras em voz de veludo, e tudo muda, Deus é o mundo. Há um segundo, tudo estava em paz. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Ei, uhul. Abraço a todos. Valeu, abraço. gente. Obrigada por acompanharem. Até a próxima. Muito obrigada e até a próxima.